Vamos lá então, meus amigos, para mais uma edição do quadro C Pergunta e Zé Responde, que é aquele quadro cujo título é autoexplicativo, no qual eu abro um espaço para vocês fazerem seus questionamentos acerca da vida, do mundo e do universo que nos circunda e tento respondê-los da melhor maneira possível. Dessa vez vocês engajaram bem, hein? Dessa vez nós tivemos quase 70 perguntas, algumas delas semelhantes, então vamos dizer que umas 60 perguntas diferentes, e nós vamos tentando respondê-las aos poucos, né? Aqui eu vou responder algumas, talvez semana que vem eu faça outro vídeo também quinta-feira para responder outras, e aos pouquinhos a gente vai zerando o estoque das perguntas que vocês foram fazendo aí na aba comunidade, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a responder os questionamentos que vocês fizeram aí. Deixa teu like, se inscreve no canal para receber vídeos de anime e mangá toda segunda-feira às 5h15, às vezes quinta-feira também tem. Espalha a palavra de Zé Médio pela internet para a gente continuar crescendo e para chegar nos 3.000. Ajuda aí o projeto e vamos seguir em frente. Eu vou começar aqui o vídeo de hoje com um pequeno pedido de desculpas, que é o seguinte. Depois dos 2 vídeos que eu fiz de perguntas e respostas lá, sei lá, 3, 4 meses, algumas perguntas ficaram por responder. Que eu me lembro, ficaram 3 perguntas. 2 delas eu vou responder hoje e uma eu não consegui encontrar porque eu não me lembro quem fez a pergunta e não lembro qual foi a pergunta. Mas eu tenho certeza que teve alguém que eu acho que, não sei se Gabriel, eu não sei, não tenho certeza, mas que fez uma pergunta e eu não consegui localizá-la. Eu deixei para depois, não salvei na época que foi feita porque eu achei que eu acharia facilmente essa pergunta, eu localizaria facilmente e não localizei. Então já peço perdão se ele ainda estiver vendo os vídeos do canal. Refaça a pergunta se você lembrar qual foi, porque eu realmente não consegui achar, mas sem mais delongas agora vamos seguir. A primeira pergunta é uma dessas mais antigas, que como vocês podem ver pelo próprio print, tem 4 meses que foi feita, porque ela foi feita lá na época, que é a pergunta do nosso querido Juan, né? Nosso querido Juanito, que está sempre aí interagindo com a gente sobre Dragon Ball lá no Twitter e comenta aqui nos vídeos também. Ele fez a seguinte pergunta. Você havia me respondido nos comentários que o Goku do mangá de Dragon Ball Super seria o melhor Goku desses aí, porque o do anime é muito bobo e o do GT é disfuncional. Mas por que o do GT é disfuncional? Basicamente é isso, né? Ou seja, ele fez uma pergunta, não lembro se no Twitter ou no canal, sobre qual era o pior Goku. Se era o do GT, o do mangá do Super ou o do anime do Super. Ou pior não, o melhor. E eu disse que o melhor era o do mangá do Super, apesar de eu ainda achar ele um pouquinho fora do tom. Porque o do anime do Super é muito idiota, como eu falei pra ele, e o do GT é disfuncional. Ele queria saber o que é que significa ser disfuncional. Quando a gente assiste Dragon Ball GT hoje em dia, né? Tirando o manto da nostalgia da nossa cara, a gente percebe que muitos dos problemas que as pessoas reclamam do Goku no Super, no anime do Super, estão presentes no GT também. Essa coisa que muita gente fala de que o GT é muito melhor do que o Super é realmente memória afetiva. É memória afetiva, não tem como. Exatamente as mesmas reclamações que eles fazem com o Super, eles poderiam fazer com o GT e fariam se o GT tivesse saído hoje em dia, né? Essa é uma delas. Por exemplo, o Goku no GT, sempre que ele tá na forma de criança dele, né? Que a maior parte, pelo menos, da primeira saga é completa e na segunda saga é quase toda, porque o Super Saiyajin 4 só aparece no finalzinho da saga de Baby, né? Quando ele tá na forma de criança, ele é idiota, no mesmo sentido que o Goku do Super é idiota. Porque os roteiristas da Toei ali na época pensaram claramente em fazer o Goku virar criança para atrair o público infantil. E na cabeça desses caras, atrair o público infantil é ficar fazendo piadas meio bobas demais. Assim como as piadas do Super são muitas vezes muito bobas e as pessoas reclamam que é um tom mais voltado para o público infantil do que para o fã de Dragon Ball. E o GT sofre desse mesmo mal, né? Se você assistir a primeira saga do GT, você vai ver o Goku toda hora falando que tá com fome, que quer comer, mesmo quando a cena não tem contexto para isso. Quando eu digo que ele é disfuncional, eu digo muito nesse sentido, porque esse vídeo eu ainda vou fazer, já prometi em algum momento, e vou fazer esse vídeo, porque é que é difícil escrever o Goku. Porque o Goku é um personagem simples, de conceitos simples e características simples, mas ele, como praticamente todos os personagens de Dragon Ball, e essa é uma virtude escondida da escrita do Akira Toriyama, ele é natural. Ele tem as características dele, mas ele age de forma natural, de acordo com o contexto no qual ele está inserido. Então, mesmo o Goku do clássico, que era um Goku mais voltado para o humor, porque a série em si era mais voltada para o humor, não fazia piadas fora de contexto. Na hora que era sério, ele agia de maneira séria. Então, quando ele ia enfrentar o tal Pai da vida, não tinha piada. Quando ele ia enfrentar o Piccolo Daimao, não tinha piada. A piada era reservada para o momento da piada, para o vilão que era mais voltado para o humor, tipo o General Blue, Pilaf, etc. E no GT não tem isso. No GT, o Goku simplesmente é galhofeiro o tempo inteiro, quando ele tá criança, né? O tempo inteiro na forma de criança. E, além de tudo, é uma piada
monotemática, porque é sempre essa coisa de estar com fome. Não, eu tô com fome, tô com fome. A quebra do tom, o estabelecimento do tom cômico do Goku é sempre em cima dessa coisa de que ele quer comer, de que ele tá com fome, de que a fome dele é insaciável. Então, fica fora do tom. Por isso que eu digo, é disfuncional, no sentido que ele não funciona como ele deveria funcionar. Frequentemente, o comportamento do Goku destoa do que a cena pede, do contexto dos acontecimentos daquele momento da série. E mesmo quando ele tá sério, né, que é geralmente quando ele tá no Super Saiyajin 4, ele também é um sério meio genericão. Ele é um sério meio, tá bom, vou fazer uma pose de bereza aqui e vou tentar derrotar o inimigo. E frequentemente ele não derrota, porque o Goku do Super Saiyajin 4 apanha de quase todo mundo. E fica nisso. Então, as características do Goku, que são simples, mas que se você não souber fazer, e basicamente ninguém soube fazer, fora da série original. Inclusive o próprio Toriyama eu acho que erra hoje em dia em relação a isso. Mas se você não souber fazer, ele facilmente cai na caricatura. Ele facilmente cai no personagem que bate só numa tecla, que é monotemático, que é chato, que é fora do tom. E tudo isso está presente no GT, como está presente no anime do Super, com pouquíssimas diferenças. Pouquíssimas diferenças. Então, a única questão que separa o GT do Super nisso aqui é o tempo. O manto da nostalgia cobriu o GT na cabeça de muitos, e aí eles ficam tratando, não, o Super é horrível, o GT é que era bom, o GT era bom e a gente não sabia. Não, não era. O GT é muito fraco. E o Goku do GT não funciona por causa desse tipo de coisa, por causa desse tipo de... Quão frequentemente os roteiristas perdem a mão com relação ao Goku e tratam o Goku como personagem idiota, e quando não é idiota ele é simplesmente genérico, então ele não funciona, ele é disfuncional nesse sentido, né? Então tá aí a resposta pro nosso grande Juanito, tamo junto meu garoto. Outra pergunta, que essa não é tão antiga, mas que foi feita um pouquinho antes da gente abrir o post na aba comunidade, é a pergunta do nosso grandioso Miguel, que junto da pergunta ele botou essa parte maior do texto explicando uma questão que eu tinha respondido em outro vídeo do quadro do Você Pergunta, Zé Responde. Ele foi lá e deu uma contribuição sobre o porquê é que hoje em dia estão investindo mais em animes de temporada do que em anime longo, né? Inclusive, boa colaboração, já agradeço desde logo por essa ajuda que você deu aí para elucidar essa questão, né? Já a pergunta dele são duas na real. Você pode fazer um vídeo sobre vilões, tipo vídeo sobre melhores vilões, rankings, etc. E qual é a faculdade que eu faço? Com relação ao vídeo de vilões, eu digo o seguinte. Lá atrás, quando eu fiz o vídeo no canal sobre os clichês dos protagonistas de anime, eu pensei em fazer um vídeo sobre os clichês dos rivais e um sobre os clichês dos vilões. E eu, sei lá, meio que deixei de lado esse projeto. Não sei se vocês gostariam de um vídeo desse. Pra quem viu aquele formato de vídeo, não sei se vocês gostariam de um vídeo desse com vilões e com rivais. Fica aí já a pergunta pra quem quiser dar uma interagida, né? Fora isso, eu não tenho nenhum plano. Esse plano eu meio que abandonei. Não tenho nenhum plano de fazer vídeo sobre vilões, mas eu também não descarto, porque eu também gosto do tema. Uma coisa que nós estamos falando muito nos vídeos recentes aqui do canal é como o sonho do protagonista, o objetivo do protagonista molda a história, né? Como o formato de uma história é muito influenciado pelo objetivo que o protagonista tem. E às vezes o vilão molda isso também, principalmente quando nós estamos falando de histórias que têm protagonistas reativos. Então, quando o protagonista não tem nenhum grande objetivo e ele fica esperando o problema acontecer para ele agir, às vezes é o vilão que molda, pelo menos como aquela saga na qual ele é o vilão vai se desenrolar. Ou se ele for o vilão da história como um todo, ele molda como a história vai se desenrolar. Então eu também gosto muito do tema dos vilões. Acho que estudar os vilões mais de perto é estudar um aspecto importante da arte da narrativa, que é basicamente o que a gente gosta de fazer aqui nesse canal. Então é um tema rico e é um tema que tem muito potencial para nos ensinar muitas coisas. Então não descarto fazer vídeos sobre vilões, não. Não tenho nenhum plano específico. O plano mais específico que eu tinha era isso, era fazer dos clichês de vilões. Mas também não descarto outros vídeos sobre vilões no geral, porque é um tema que me agrada. Inclusive porque vários dos personagens que eu mais gosto são vilões. E acho que a gente pode aprender muito estudando os vilões das histórias, tá? E a outra pergunta é, você faz faculdade do quê? Na verdade, eu não faço faculdade de nada, porque eu me formei já tem um bom tempo. Como eu gosto de dizer, eu não sou velho, mas perto da média de idade da comunidade otaku da internet, eu sou velho. Eu tenho 28 anos, então eu sou formado já há exatamente 6 anos. Eu me formei em 2017. Eu sou formado em Direito. Eu não sei se vocês desconfiavam disso. Talvez alguns de vocês achem que eu trabalho ou que eu estudei alguma coisa relacionada à arte, letras ou sei lá. Mas não, eu sou formado em Direito e trabalho como advogado já há 3, 4 anos. Então, é isso, no final das contas eu sou um advogadinho de porta de cadeia. Não, mentira, eu não sou de porta de cadeia porque eu não trabalho com direito penal. Mas eu sou um advogadinho comum do povo aí e formado em Direito há 6 anos, me formei em 2017. Aliás, já agradeço todo mundo que deixou as perguntas, tá? Juan, o Miguel e os outros que eu vou ler aqui, já deixo o agradecimento para todo mundo que enviou as perguntas e os que eu vou responder nos próximos vídeos
vídeos também, pela colaboração. Tamo junto, rapaziada. Liu Ângelo perguntou o seguinte: planos para uma análise do mangá de Death Note? Eu tenho quase certeza de que outras pessoas já tinham me pedido isso, pelo menos 2 ou 3. Só que quando eu fui conferir minha lista aqui, a lista de pedidos que vocês fazem, que eu deixo aqui anotado, eu percebi que eu não tinha anotado o Death Note. Na verdade, eu acho que o que aconteceu foi que eu anotei, mas que eu tirei, porque quando eu fiz aquele vídeo, não sei se vocês lembram aquele que eu disse, vou conversar sobre o futuro do canal aqui, que eu talvez não faça mais, atenda mais pedidos, porque às vezes vocês fazem pedido de obras que não tem muito apelo. Naquela época, que eu tava bem desanimado com o canal, eu deletei a lista de pedidos. Quer saber, não acordando, antes eu tava meio... Não vou dizer que eu tava abalado, porque não foi nada muito grave, mas eu tava meio desanimado mesmo com os rumos do canal. Eu deletei a lista de pedidos, eu digo, eu vou fazer do jeito que me der na telha e é isso. E aí depois eu fui reconstruindo da minha memória o que eu lembrava que tinha, fui colocando de novo, fui estabelecendo novamente essa lista de pedidos, e aí eu acho que eu esqueci de botar Death Note, mas eu tenho quase certeza que outros pediram. Death Note é um mangá que eu já li completo, eu gosto de Death Note, pode ser, é um mangá que tem apelo, né? Pode trazer uns números interessantes aqui pro canal, então eu não descarto não, já anotei na lista com o seu nome, né? Ou seja, um pedido do grande Liu Ângelo, que é Liu, mas é o grande Liu Ângelo. O que eu tenho o projeto de fazer, que eu já falei algumas vezes, é um vídeo no qual eu vou tentar estabelecer uma hipótese seguinte, que é a hipótese de que, na verdade, Death Note é extremamente influenciado pela estrutura de Dragon Ball. É mais um pretexto para eu chupar a pica do Akira Toriyama. É basicamente isso, você adivinhou bem. Que é a ideia de que o confronto de Death Note, o confronto psicológico de Death Note entre o Kira e o L, segue uma estrutura muito parecida com aquela estrutura que eu gosto tanto de enfatizar na luta de Dragon Ball, que é a luta que vai sempre alternando, né? Às vezes um tá à frente, depois outro tá à frente, depois um tá à frente, depois outro tá à frente. E eu acho que essa estrutura é utilizada nos combates, entre aspas, psicológicos de Death Note, e eu vou tentar provar essa tese, mas eu tenho que novamente ler o mangá, enfim, eu tenho que parar para construir a tese direitinho para ver se é isso mesmo. Pode ser que não seja, pode ser que eu leia o mangá de Death Note de novo e perceba que a tese é furada e aí eu não faço o vídeo, é óbvio. Mas se eu perceber que faz sentido, eu vou jogar aí, porque é uma tese, inclusive, que ela serve para desprovar aquela conversa que muita gente tem de que, Death Note é shonen, mas é como se fosse seinen. Não, não é. Death Note é muito shonen. Muito, muito shonen. Todo mundo que já leu Death Note sabe disso. O cara que acha que Death Note é seinen, ele tá analisando as coisas de uma maneira muito superficial, que é tipo assim, shonen geralmente é da temática do poder da superação e do poder da amizade, e a lutinha. Death Note não tem lutinha, Death Note é batalha de inteligências. Death Note também não tem poder da amizade nem da superação. Death Note fala de justiça, ou seja, o cara tá analisando uma coisa de uma maneira muito superficial. Mas se você observar a estrutura, pelo menos essa é a tese que eu quero levantar e defender, a estrutura de Death Note narrativa é muito inspirada naquilo que Dragon Ball estabeleceu pro shonen de porrada. Então é como se o autor tivesse percebido como é que Dragon Ball fazia lutas e aplicado exatamente a mesma coisa, só que pro confronto psicológico. Se a minha tese estiver certa, então Death Note é muito shonen, é shonen pra caralho, que ele é, mas é uma maneira mais clara de provar que Death Note é shonen pra caralho, não tem nada a ver de seinen e nem nada do tipo. Então pode ser que esse vídeo saia aí, só que eu primeiramente teria que parar e ler de novo para ver se a tese fica de pé. Mas eu botei aqui na lista, viu, Liu Ângelo, para analisar, como a gente analisa outras obras aqui, sem problema nenhum. Vamos fazer sim. Kuro, eu não sei se o nome é Kuro, tô indo pela arroba, tá? Perguntou o seguinte: que tal uma série de vídeos analisando cada arco de Jujutsu Kaisen igual tu tá fazendo com Bleach e Naruto? Seria uma boa, já que Jujutsu tá em alta de novo com o anime e acontecimentos mais recentes do mangá. Você falou uma coisa muito certa agora, meu querido amigo, porque é um ponto no qual eu tava refletindo já há um tempo sobre o seguinte: quando a gente terminar de fazer Bleach e Naruto, que outras séries eu vou comentar mensalmente? Eu vou comentar outras séries mensalmente? É a primeira pergunta. E a segunda, quais seriam essas séries? Porque pra gente comentar mensalmente, né, como a gente faz com Bleach e Naruto, tem que ser série que tem apelo. Tem que ser série que tem potencial. Porque por mais que eu gostaria de, sei lá, comentar Kaiji, que foi um mangá que eu gostei muito, pouca gente leu Kaiji, pouca gente tem interesse em Kaiji, infelizmente, que inclusive já fica aí de novo a recomendação. Leia Kaiji, é muito bom. Mas aí não adianta eu também ficar dando murro na ponta da faca. Por mais que eu não faça tudo por números aqui no YouTube, porque se eu fizesse tudo por números eu só faria vídeo de Naruto hoje em dia, eu faço muita coisa porque eu quero fazer, mas a gente também não pode meter o louco, né? A gente tem que tentar dar uma equilibrada. Então pra fazer análise, um vídeo de análise, eu caguei já. Antigamente eu fiz esse vídeo dizendo que eu só ia fazer análise de obra que desse apelo. Hoje eu caguei, eu faço análise de obra, qualquer obra. Inclusive já deixo a promessa registrada, porque muitos de vocês fizeram pedidos de obras que têm menos apelo popular, são menos conhecidas, mas eu vou fazer análise dessas obras no formato seguinte, que eu acho que pode ser interessante e pode ter apelo. Que eu vou juntar 3, 4 dessas obras em um vídeo só
E aí o formato do vídeo é, analisando pedidos da galera. Então aí nesse aí eu faço uma análise mais rápida, claro, mas de 4 ou 5 mangás desses que tem menos apelo, né, que talvez não consiga sozinho segurar número, talvez sozinho não consiga atrair tanta gente, mas no formato de atendendo pedidos da galera, talvez esse formato tenha apelo e aí compense. Então vocês que pediram mangás mais desconhecidos, eu botei na lista e vou fazer nesse formato aí. Talvez seja um quadro novo do canal que pode dar sucesso aí, pode dar bom. Mas para analisar o mangá completo, cada arco do mangá, tem que ser uma coisa que realmente tenha um pouco de popularidade. E aí eu fiquei pensando quais séries poderiam ser, quais séries poderiam substituir Bleach e Naruto quando eu terminar de fazer Bleach e Naruto, e Jujutsu Kaisen é uma dessas. A gente fez um vídeo de Jujutsu, deu muito certo, deu mais de 2.000 views, e pro canal isso é muita coisa. Você vê outros canais aí do YouTube brasileiro pegando muita view falando de Jujutsu, o Bruno Bandeira tá pegando muita view falando de Jujutsu, e a gente sabe que é uma obra muito popular, e é uma obra que eu gosto. Pelo menos eu gostei da primeira temporada do anime, que foi o que eu assisti. E elogiei nesse vídeo que a gente fez do mangá recente. Então, se eu for fazer alguma coisa depois de Bleach e Naruto analisando cada arco de um anime, é bem possível que eu faça assim, viu? Uma análise completa de Jujutsu, analisando arco a arco e tal. Deus Yato. One Punch Man executa muito bem o nível de destruição de suas batalhas para demonstrar como aqueles personagens são poderosos. O mesmo não acontece em Dragon Ball Super, pelo menos não em todas as lutas. A falta de destruição nas batalhas de Dragon Ball Super te incomoda? Sendo bem sincero e bem direto, não. Esse é um ponto no qual eu realmente não me ligo muito. Eu não me importo muito com essa questão, mas eu descobri que é uma questão que muita gente se importa e que muita gente debate, porque eu vi um pessoal discutindo isso no Twitter, né? O Getter lá do Sociedade Z, inclusive aquele abraço, meu parceiro. Nosso querido Juanito, que já teve espaço aqui no vídeo hoje. Canal Budokai, enfim, outros caras que tem uma certa panelinha, mas uma panelinha do bem de Dragon Ball, uma panelinha que está sempre disposta a receber mais pessoas e me acolheram muito bem, então aqui já deixo o agradecimento, porque os caras são pica. Eu tava vendo eles debatendo esse ponto aí, e aí eu vi que existe esse debate intenso sobre a questão da destruição dos cenários e tal, porque eu realmente nunca tinha nem parado para pensar sobre isso. Antes de ver essa discussão acontecendo nesse grupo, eu nunca tinha nem parado para pensar sobre isso, porque eu realmente não me importo. Pensando de uma maneira um pouco mais justa, eu entendo as pessoas que dão importância para isso, porque realmente a destruição do cenário é uma forma não verbal de narrativa, né? É uma maneira de passar certas informações para o leitor sem usar palavras. Então, pensando do ponto de vista puramente técnico, vamos dizer assim, pensando do ponto de vista do que seria o correto, sim, a destruição do cenário de qualquer obra dessa de porrada deveria progredir de acordo com a progressão do poder dos personagens, porque é uma maneira de você, inclusive, passar impacto, né? Então, se o cara atinge uma nova transformação, por exemplo, você mostrar que ele causa mais destruição do que ele causava antes, dá impacto para o leitor. Ajuda a estabelecer aquela informação que você quer passar sem precisar usar palavras. É um ponto importante, vamos dizer assim, objetivamente, entre aspas, objetivamente. Mas da minha experiência é uma coisa que eu não presto muita atenção, realmente não presto. Então não me incomoda no Dragon Ball Super isso, e não me incomoda em nenhuma outra obra, né? Pelo que eu sei, o One Punch Man enfatiza muito essa questão, como você mesmo disse, executa muito bem, e eu digo isso porque eu nunca li nada de One Punch Man, mas sem ter lido nada, só de ver quadros soltos do mangá por aí, internet afora, eu já vi vários quadros nos quais um Murata vai lá e coloca uma puta de uma destruição, e ele desenha muito bem, então ele faz uns quadros muito bonitos mostrando o cenário sendo destruído e tal. Então, assim, apesar de eu não me importar, como eu disse, pensando mais, entre aspas, objetivamente, é uma característica positiva, eu acho positivo. Mas quando eu tô lendo, eu não fico pensando muito nisso, não fico prestando atenção nisso. Inclusive, eu presto tão pouca atenção nisso que eu vou lançar aqui a pergunta. O Dragon Ball original fazia isso? Porque no Super eu sei que a galera critica porque não tem muito, mas o original tinha isso? Quer dizer, tinha muita destruição de cenário, isso era um ponto que era muito enfatizado pelo Akira, eu não lembro. Realmente não prestei atenção, mas deixem aí nos comentários e nos ajude aí a entender. Nos ajude, Lázaro, a entender. Quem lembra desse meme aí do crioulo? Enfim. Então, realmente é uma coisa que eu não presto muita atenção não. Mas eu entendo quem presta atenção, eu entendo quem se importa com isso, porque realmente é um elemento não verbal de narrativa, né? Um elemento de narrativa visual e tal. Narutex. Grande Narutex. Gostei desse nick aqui. Você acha que um final ruim poderia estragar uma obra por completo? Muitas pessoas julgam a obra pelo final, focando nos pontos negativos e esquecendo das coisas boas. Essa pergunta é muito interessante porque é o seguinte, eu já refleti sobre esse ponto antes, porque eu sofri com isso em relação a uma obra. Acho que até comentei em outro vídeo. Realmente tem muita gente que, por causa de um final que é considerado ruim, termina jogando a obra toda no lixo, né? Ah, isso aconteceu com Shingeki no Kyojin, por exemplo. Eu não faço ideia de qual é o final de Shingeki no Kyojin. Inclusive, nós vamos fazer vídeos, tá? Não pense que eu esqueci, não. Os dois vencedores da enquete foram Shingeki no Kyojin e Yu-Gi-Oh! Vai ter vídeo no canal dessas duas obras. Eu não esqueci, não. Pode ficar tranquilo aí a galera que votou na enquete. Eu não sei qual é o final de Shingeki no Kyojin, não quero saber porque eu não quero tomar spoiler, mas Shingeki no Kyojin era tratado como uma puta de uma obra e hoje ela é menosprezado porque o final desagradou. Outra obra que aconteceu isso foi Game of Thrones, né? Que era considerado
considerada a melhor série de todos os tempos, o auge da televisão, blá 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 blá. Aí também não sei porque o final é ruim, porque eu não assisti nada de Game of Thrones, não conheço nada de Game of Thrones e muito menos o final. Mas eu sei que a galera odeia as 2 últimas temporadas, pelo menos. E aí começou a ser considerado uma série, tipo, foi meio que não esquecida, as pessoas lembram de Game of Thrones, mas pouco comentada. O legado de Game of Thrones não foi como o legado de Breaking Bad, por exemplo. Breaking Bad até hoje é uma série que as pessoas falam que é muito boa, porque ela começou e terminou bem. E essa eu vi completa, inclusive. Game of Thrones não, Game of Thrones é lembrado com um gosto de guarda-chuva na boca. Sabe aquele gosto ruim da porra que tu acorda aquela saliva ficou parada na boca a noite todinha, tu acorda com aquele gosto ruim. É assim que ficou o gosto das pessoas com Game of Thrones, porque era considerada uma série muito boa e terminou mal. E aí eu ficava vendo na internet e ficava dando risada. Rindo da cara dos caras. Olha lá, os caras acompanharam a série aí 10 anos pra terminar ruim e eles ficaram achando ruim. Quá. Eu só rindo, tirando onda. Só que aí, meus amigos, a vida é o seguinte. Eu não sei se vocês já ouviram esse ditado, mas se não ouviram, aprendam agora, porque é uma das grandes lições da vida. Língua falou, cu pagou. Essa daí não tem erro. Língua falou, cu pagou. Eu ri tanto do povo de Game of Thrones que eu me fudi desse mesmo jeito com o Jojo Vento Áureo. Porque eu tava acompanhando o Jojo Vento Áureo na época que tava saindo o anime. Eu adoro o Jojo Vento Áureo. Acho muito foda o Jojo Vento Áureo. E o final de Jojo Vento Áureo é um lixo. É um lixo. É horrível aquele final. Inclusive eu já falei isso alguma vez. Um dos planos originais, antes de eu criar o canal, era de que se um dia eu criasse o canal no YouTube, eu ia fazer um vídeo só pra descascar o final de Vento Áureo. Porque eu odeio aquele final. Pra mim, Vento Áureo é quase perfeito até o momento que os caras entram no Coliseu. Depois que eles entram no Coliseu, é uma cagada atrás da outra. E aí, o cara com sangue quente, o cara fica puto, né? O cara fica, porra, meu irmão, e aí? Estragou tudo, acabou essa porra. Uma parada tão boa e esse final horrível. O Araki tem o que na cabeça dele e tal. Porque eu sei que tem aquele negócio, ele tava com depressão, eu sei toda a história da vida real que o Araki tava passando e que influenciou na obra, eu sei. Mas não muda o fato de que o final é horrível. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Só que depois que o sangue esfriou, eu pensei melhor e aí eu cheguei à minha posição sobre essa questão que você fez. Então eu dei essa volta toda e vou responder agora. Não, pra mim um final ruim não estraga uma obra. Porque se você parar pra pensar pela lógica, pra chegar no final você tá hypado é porque a obra acertou muito ao longo do caminho. Acertou no início, acertou no meio e você foi gostando da obra e foi hypando, né? E aí o final não corresponde à sua expectativa, tudo bem. Mas pra chegar no ponto de você querer muito ver o final é porque ela acertou ao longo do caminho. E esses acertos não deixam de existir porque o final foi ruim. Por exemplo, se a série levanta uma grande promessa e não cumpre, tudo bem, mas o problema não é a da promessa levantada, o problema é do não cumprimento da promessa, ou seja, o defeito está no final, mas o meio e o início continuam bons. E, por exemplo, falando de Vento Áureo, é isso. Depois que eu esfriei a cabeça, que eu fui pensar direitinho, porra, Vento Áureo é uma ótima parte de Jojo, acerta em quase tudo. Infelizmente, chega no final, muita coisa fica sem explicação, outras coisas são mal explicadas, outra coisa o Araki tirou da bunda, enfim, tem várias coisas ruins no final, mas isso não muda o fato de que o que já estava consumado, o que já tinha acontecido, que já era passado na série, foi bem feito. Então eu acho um pouco, eu entendo quem começa a desgostar da obra por conta do final ruim, porque afeta a experiência, né? Se você tem uma experiência mais emocional com a coisa, o final ruim vai afetar tudo e vai estragar tudo, eu entendo. Mas se você analisar de um modo um pouco mais racional, não faz sentido, porque o que é bom e o que já aconteceu que foi bom, o que é ruim, pronto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não precisa misturar tudo, você pode reconhecer o mérito do que é bom e o demérito do que é ruim sem problema. E se a obra acertou mais do que errou, ela é boa. Se a obra acertou 10 coisas para errar uma, ela é boa. Por mais que o erro, o único erro, seja um erro pesado, seja um erro impactante, o fato é que ela acertou 10 coisas antes e 10 coisas importantes também. Então eu não acho que um final ruim necessariamente estraga uma obra, não. Eu tendo a querer ver de uma maneira um pouco mais geral. Tentar botar tudo na balança e aí eu tiro um veredito. Eu acho que isso é mais justo, eu acho que isso é mais correto e isso é mais racional do ponto de vista de uma análise, né? Vamos lá, Guaxinim, grande Guaxinim. Quais outros temas e conteúdos você pensa em trazer para o canal além de anime e mangá? Um forte abraço e apoio a você, que seu canal continue a evoluir e prosseguir autenticamente. Muito obrigado pela moral, Guaxinim, pela moral, pelos bons votos, né, pelos elogios. Tamo junto, meu garoto. Eu já disse isso em algum momento, mas não custa reiterar, né? O plano original desse canal era falar da arte e da narrativa como um todo. De anime e mangá, de HQ de outros países, de série de televisão, de filme, de literatura até. Porque eu gosto de todas essas coisas. Então, o que eu mais gostaria era de poder falar de tudo isso. Só que a gente sabe que o funcionamento do YouTube é mais restrito, porque se você falar de tudo, o algoritmo meio que não sabe para quem recomendar seus vídeos. Você meio que fica tentando atirar para todos os lados e aí não tem um público muito específico e aí isso atrapalha na entrega do vídeo, né? Por parte da plataforma. Tem gente que consegue dar certo falando de várias coisas, tipo o Danael Fernandes, ele faz vídeo de série, faz vídeo de game, faz vídeo até de música, eu acho que ele já fez, da parte narrativa de álbuns de música, faz vídeo de anime e mangá, faz vídeo de tudo e dá certo pra ele, que ele cresce muito rápido, tá quase chegando em 200 mil inscritos, merecido, porque ele é muito bom. Mas é exceção à regra,
geralmente a regra é de que você não pode ficar atirando para todo lado, porque senão o algoritmo meio que se perde. Mas, se algum dia for possível abrir outro canal, não sei, para falar de outras coisas, de outras modalidades da arte e da narrativa, eu gostaria sim. Porque eu gosto dessas outras coisas, né? Eu gosto de literatura, eu gosto de filme, enfim. Ou se algum dia o algoritmo mudar, né? Não sei, vamos ver. John Connor. No último vídeo sobre Naruto, que é o do arco do Deidara, você disse sobre o potencial que o arco tinha em criar uma complexa rede de interações. Como você faria esse arco caso fosse o autor? Os encontros, as lutas, desenvolvimentos, essas coisas. Eu não sou muito bom nesse exercício de especulação, aquela coisa, não, eu vou reescrever o arco, eu não sei fazer muito isso, de reescrever um arco que já está pronto. Mas o que eu faria, tentando fazer aqui para responder essa pergunta, era enfatizar mesmo essa coisa da busca. Eu ia tentar fazer um arco que talvez nem tivesse uma grande luta. Talvez a grande luta ficasse para o próximo arco. Então talvez a luta com o Deidara ficasse para o próximo arco. E o arco da busca pelo Itachi fosse realmente focado nessa busca. O Itachi como se fosse quase um MacGuffin do arco. Eu gosto dessa ideia de trabalhar um personagem como se ele fosse um MacGuffin. E aí você tem dois lados que estão buscando muito ele. E aí, só que aí aquele negócio que eu falei no vídeo também. O próprio Itachi não é exatamente um MacGuffin porque ele também está buscando o Naruto. Então essa teia podia se enrolar, né? Podia se entremear, entrar uma na outra. Então, por exemplo, sei lá, o Sasuke está buscando o Itachi, o Naruto está buscando o Itachi, o Deidara está buscando ou o Naruto ou o Sasuke, porque era isso que estava acontecendo. Então o Sasuke achava o Itachi, mas aí o Deidara achava o Sasuke e tentava enfrentar o Sasuke, impedir o Sasuke de enfrentar o Itachi por algum motivo. Então a luta não aconteceria naquele momento. Só que aí o Naruto chegava e encontrava o Deidara e começava a enfrentar o Deidara porque ele tá mexendo com o Sasuke. Entende o que eu tô falando? Essas coisas começaram a imbricar uma na outra, a entrar uma na outra, essa teia de relações entrar uma na outra. E aí eu acho que no final a luta podia ser Sasuke versus Itachi, porque obviamente essa luta tinha que acontecer. E o Deidara lutava contra o Naruto e os outros ninjas do time. Era o time da Hinata lá. Até porque os ninjas do time da Hinata não fizeram nada no arco. Então poderia ser uma luta boa. Naruto e esses outros ninjas contra o Deidara e deixa o Sasuke para enfrentar o Itachi. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente podia entrar nessa brincadeirinha de um buscar o outro e um atrapalhar o plano do outro. Porque, né, o Naruto quer o Itachi e o Itachi quer o Naruto, mas o Sasuke quer o Itachi antes. Então o Sasuke ia atrás do Itachi, só que o Naruto atravessa isso. Só que na hora que o Naruto atravessa, o Deidara vai através também, porque o Deidara também tem interesse no Naruto, pega a raposa das 9 caudas e ficar uma coisa meio que misturada na outra, focar nisso. Entendeu? Dar um foco nessa rede de intrigas, vamos dizer assim. Poderia ter sido muito interessante, até porque é pouco usual em Naruto. É um formato bom, é um formato difícil de escrever, porque você tem que dar motivações plausíveis para essas coisas irem acontecendo, né? O roteiro não pode ficar muito parado, mas ele também não pode chegar no final logo, né? Muito rápido, então o cara não pode achar o alvo dele muito rápido, e quando ele acha, você tem que dar um motivo para a luta não acontecer naquele momento. Então é complicado, mas justamente porque é complicado, porque é muito bom se for bem feito, e porque no final das contas foi meio que essa a promessa que o Kishimoto fez e não cumpriu. Então eu teria tentado focar nisso daí sim, e aí as lutas ficavam para o próximo arco. Itachi vs Sasuke, como de fato vai acontecer, e o Deidara fica com o Naruto e os outros ninjas lá do time 10, 9, sei lá qual é a porra do time, o time da Hinata. Até pro time da Hinata fazer alguma coisa que não fizeram foi porra nenhuma, né? Mario Aranha. Personagens com background relacionado à vingança, como por exemplo o Guts, tem que obrigatoriamente, ou é necessário que suas histórias terminem com vingança sendo concluída, ou suas histórias podem mostrar que o personagem apenas aceitou que aquilo já aconteceu e como não tem como alterar o passado, ele segue adiante com sua vida. Eu sou burro pra cacete, não cliquei no ler mais na hora de tirar o print, então ficou cortado. Mas o cerne da pergunta a gente entendeu, né? Se histórias de vingança precisam necessariamente que a vingança se concretize. E eu vou falar pra você que esse era um ponto muito específico que eu já tinha parado pra pensar sobre isso quando eu tava refletindo sobre aquele vídeo que o Guto da Cronosfera fez sobre o Herói do Escudo. Eu não assisti Herói do Escudo, eu não ligo pro Herói do Escudo e eu não vou entrar naquela polêmica que eu queria ter entrado na época. Hoje eu me arrependo de não ter feito um vídeo porque eu acho que teria sido um vídeo muito interessante de se fazer naquela época, mas naquela época eu tava fazendo vídeo de Stone Ocean porque eu sou burro. Mas nesse contexto de refletir sobre isso, eu tava pensando sobre essa questão da história de vingança. Porque a história de vingança é uma daquelas histórias, é um daqueles formatos de história que tem aquilo que eu mencionei no vídeo sobre Chainsaw Man, que é a violência como redenção, né? É uma daquelas possibilidades da ficção de trabalhar a violência de uma maneira que a gente se sinta redimido enquanto público. É uma coisa um pouco sinistra da ficção, se a gente parar pra pensar direitinho, né? Que é a gente se empolgar com atos que nós provavelmente abominaríamos na vida real. Uma coisa interessante. Esse tipo de história de vingança, ele serve como uma catarse nos dois sentidos, né? A catarse da história de vingança, é a violência contra aquele que fez uma injustiça pro protagonista. E ela é uma catarse nos dois sentidos, no sentido aristotélico da coisa e no sentido que eu gosto de trabalhar aqui no canal. O Aristóteles, só para resumir bastante que o vídeo já tá longo, ele dizia que a principal função de uma tragédia era servir como uma catarse para o público, ou seja, você leva o público para ver uma peça, nessa peça você faz esse público ter medo ou pena,
do protagonista. E aí, o fato de ele ter esses sentimentos enquanto ele tá tendo a experiência de uma tragédia, faz com que ele expurgue, porque sempre eu gosto de dizer isso. Catarse é expurgo, nunca esqueça isso. Catarse é expurgo. Catarse é um termo que veio da ciência médica. Então ele expurga esses sentimentos ruins do peito dele, e aí ele não fica atrapalhado na vida real pelo medo ou pela pena. Então, para o Aristóteles, essa era a principal função da tragédia. Era estimular esses sentimentos no público, para que o público, tendo esses sentimentos, pudesse se resolver em relação a esses sentimentos e não ficar atemorizado por eles na vida real. E uma história de vingança meio que faz isso, né? Porque quando a gente vê muita injustiça na vida real, a gente passa pela nossa cabeça esse tipo de coisa. Pô, velho, esse cara aí tem que se fuder muito porque ele fez isso e aquilo. Mas a gente sabe que na vida real esse é um sentimento ruim, essa é uma coisa que a gente não pode levar pra frente. Então, às vezes, uma história de vingança, ela serve como catarse nesse sentido. A gente vê uma vingança fictícia e a gente dá aso a um certo sentimento que socialmente seria ruim, que na vida real é ruim, mas que na experiência simulada da ficção pode ser interessante. E serve como catarse no sentido puramente narrativo da coisa, que é a vingança nessas histórias é aquela cena que ela lava a alma do público, né? O público fica juntando todo tipo de sentimento ruim ao longo da história, porque a injustiça que o protagonista sofre, o público sofre junto e vai acumulando aquilo. E na hora que o protagonista consegue sua vingança, ele libera, né? O público libera isso tudo de uma vez só. Então é uma mistura de alívio com empolgação, que é o sentimento da catarse gerado por uma obra narrativa. Então, o formato da história de vingança é esse. Proporcionar essa catarse. É simples assim. É para isso que essa estrutura é utilizada. Mas é possível sim que uma história que tenha como base a vingança queira, usando aquele termo que eu odeio, desconstruir essa estrutura. E aí ela passa a ser, por exemplo, uma história temática. Uma história que passa a refletir sobre a vingança. Então, ao invés dela ser uma história que utiliza da vingança para gerar um comportamento emocional no público, ela promete isso, mas ela vai desfazendo essa promessa aos poucos e vai começando a refletir sobre a própria vingança em si. Então, ela vira uma história de temas, vira uma história de reflexões filosóficas e tal. Me parece que Vinland Saga faz isso, né? Eu não tenho certeza porque eu não li Vinland Saga, mas me parece que faz isso, pelo que vocês comentam aí. Então, a vingança nunca acontece, porque o protagonista, ao longo da jornada dele, vai começando a refletir e repensar sua vida, seu objetivo e sobre por que é que ele quer tanto se vingar. Vale a pena tanto se vingar? E aí a história adquire um outro contorno completamente diferente. Ou pode acontecer, por exemplo, um outro formato, que é um formato para pegar o leitor ou o espectador no pulo, que se eu não me engano é o formato que acontece em Old Boy, aquele filme famoso, que é o seguinte: depois que o protagonista consegue sua vingança, ele meio que chega à conclusão de que talvez não tenha valido a pena. Então ele se vingou, não é que ele se arrependeu antes. Ele se vingou e depois ele viu que aquilo não valia a pena. Ou então, ele se vinga e aí ele percebe que, na verdade, a vingança dele, as injustiças, entre aspas, que ele acha que ele está sofrendo, é, na verdade, já a vingança do vilão. Também esse formato é possível. E aí, talvez seja o melhor formato para passar a mensagem do tal do ciclo do ódio, né? Você construir uma história toda de vingança pra lá, no final você descobrir que, na verdade, o vilão fez tudo o que fez porque ele já estava se vingando do protagonista. E aí o protagonista passou a jornada, tinha esquecido aquela história de quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Então o protagonista tinha esquecido que tinha feito uma merda com o vilão, e aí ele acha que tá no justo direito de se vingar. Quando chega lá no final, ele lembra que fez uma, né? O vilão vai lá e revela que, na verdade, era o próprio vilão que já estava se vingando. Então é tipo a vingança da vingança, e aí você passou a mensagem do ciclo do ódio de uma maneira muito, muito efetiva. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a história de vingança permite vários formatos e cada um desses formatos pode passar uma mensagem diferente. Então você pode ir com a vingança até o final para você trazer essa catarse, trazer essa lavar a alma do público, né? Você pode fazer uma mensagem sobre o ciclo do ódio, você pode fazer uma mensagem sobre se a vingança vale ou não a pena. Então vários formatos são possíveis. Então não, eu não acho que a vingança necessariamente tenha que acontecer. Acho que inclusive ela pode ser prometida e não ser cumprida desde que isso seja feito com propósito. Porque é uma coisa que eu sempre digo, a obra que promete uma coisa tem que cumprir. Mas você pode prometer e não cumprir desde que você faça isso conscientemente e por um motivo. O que você não pode é prometer e não cumprir sem ter percebido, né? Que aí é onde está o defeito. Mas se você promete uma história de vingança para você engajar o público no primeiro momento e depois você vai desconstruindo isso aos poucos para levar a história para outro lado, é válido. Grandes obras podem ser escritas em cima dessas premissas, não tenha dúvida. SDS. Como você disse em vídeos passados que gosta de cinema no geral, já pensou em falar sobre filmes também? Então essa é uma pergunta bem semelhante à do Guaxinim, né? Eu realmente adoro cinema. Ultimamente ando assistindo muito pouco filme, tá? Inclusive já estou preparadíssimo para assistir Oppenheimer semana que vem. Mas até mais ou menos abril do ano passado eu praticamente vi um filme por dia. Eu gosto muito de ver filme. Mas nesse último ano eu praticamente não vi nada. Mas sim, se dependesse de mim, eu queria falar de filmes. Porque o projeto original do canal era para falar de filmes também. E eu já tinha até algumas ideias de vídeo para fazer. Eu queria falar sobre Era Uma Vez em Hollywood. Eu queria falar sobre Green Book. Tem um filme que eu queria falar, mas nunca
nunca pude porque o canal foi para outro caminho, né? Então assim, não é um projeto concreto por causa do funcionamento do algoritmo do YouTube. Então não tem um projeto de falar de filmes nesse canal, exceto filmes de anime, claro. Mas se as coisas ficarem favoráveis, eu gostaria muito de falar de filme sim, porque eu gosto muito da sétima arte, beleza? Bom, senhores, o plano hoje era responder até a mais perguntas do que eu já respondi, mas o vídeo vai ficar realmente muito longo, então eu vou parar por aqui por enquanto. Agradeço todo mundo que mandou as perguntas, vou responder as outras, não se preocupe, então você que deixou uma pergunta aí será respondido nos próximos vídeos. Talvez semana que vem eu já lance outro, na quinta-feira também, vamos ver. Por hoje é só, muito obrigado a quem fez as perguntas de novo, dá o teu like, se inscreve no canal que toda segunda tem vídeo sobre anime e mangá e às vezes tem quinta também, respondendo perguntas e outros tipos de vídeo. Compartilha o canal, né, para ter um amigo que gosta de anime, para ajudar a gente a crescer e até a próxima, tamo junto.